Minha mãe e eu morávamos juntos em uma casa grande no topo de uma colina. Tínhamos uma sala de estar que dava para ver o cemitério um pouco mais adiante na estrada. Eu raramente entrava naquela sala quando criança, porque era onde minha mãe guardava a maioria de suas bonecas sem o rosto. Mais tarde, descobri que elas não tinham rosto porque eram feitas para a famosa brincadeira de esconde-esconde. As bonecas tinham tamanho real e eram apoiadas nos cantos ou contra as paredes. Por causa disso, dava a impressão que era uma criança cobrindo os olhos e contando até 10, como parte de um jogo de esconde-esconde. Elas foram projetadas para ficarem de frente para a parede. Por esse motivo, a parte frontal geralmente ficava inacabada e não parecia de fato um ser humano se olhado de frente. Aos 8 anos, ficava assustado quando algumas bonecas caíam se mamãe não as reajustava a cada poucos dias. Eu não gostava da pose daquelas coisas, sempre pareciam que iam se mover a qualquer momento. Acima de tudo, lembro-me de como foi traumatizante a primeira vez que fui olhar uma delas mais de perto e dei de cara com nada, além de um emaranhado de linhas e algodões, onde deveria estar o rosto da criança. Os algodões que enchiam a boneca saíam de forma grotesca, onde era para estar seu rosto. E nesse momento, minha imaginação assumiu o controle. Vi o que parecia ser um rosto que gritava de terror, com um par de olhos muito pequenos e uma boca irregular perto do queixo. Mamãe mantinha cerca de 12 dessas bonecas na sala com vista para o cemitério. Ela tinha talvez outra dúzia espalhada por toda a casa. Havia pelo menos uma em cada cômodo, incluindo o meu quarto, e todas elas tinham nomes: Maria, Constança, Abigail, Adão, Jeremia e muitos outros que não me lembro mais. Eu digo bonecas no feminino, mas tinham bonecos também. Mamãe chamou o boneco do meu quarto de Peter e me proibiu de movê-lo. "Ele é seu irmão?" Ela me repreendia com fúria real em seus olhos. "Vocês dois têm que se comportar no quarto de vocês." O tempo passou, e quando ainda pequeno, a polícia veio prender minha mãe num dia e eu fui morar com minha avó, a quem chamava de Vó Nana. Não vi mamãe depois disso, e Nana sempre se recusou a falar sobre ela. Vivemos assim durante 5 anos. Por volta da época em que fiz 13, ela acabou soltando em uma de nossas conversas que mamãe seria liberada em breve. Consegui pressioná-la para dar as primeiras dicas do que realmente aconteceu. "Sua mãe enlouqueceu quando Peter morreu", ela disse. Até então, eu não tinha ideia de que Peter era uma pessoa real. Minha avó continuou falando. "Ela teve você 2 anos depois, mas perder o filho primogênito em um afogamento foi difícil para ela." Nana perdeu a compostura por alguns segundos. Sua mãe nunca se recuperou disso." "É por isso que ela colecionava as bonecas", eu disse espantado. "Mas por que ela foi presa?" perguntei. Nana balançou a cabeça e respirou fundo. "Ela começou a confundir realidade com ficção. Ela fez algo ruim, ficou em um hospital psiquiátrico nos últimos 5 anos, mas deve sair logo." Minha avó tentou parecer muito corajosa, mas não conseguiu. "Eu só espero que ela esteja melhor quando a virmos novamente." Nana me levou para visitar mamãe, mas não queria ficar comigo. "Sinto muito", ela me disse enquanto o carro parou na frente da casa de mamãe. Desculpa, é que eu simplesmente não consigo olhar na cara dela, querido. Ligue-me assim que quiser ir embora que eu te busco, ou se algo parecer estranho." "Tudo bem", eu disse. Mamãe parecia animada em me ver quando entrei pela porta, mas não da maneira que eu esperava. Ela parecia magra, louca, mais louca do que eu imaginei que pudesse parecer. Lembrei-me de nossa casa de infância bem cuidada, mas seu novo apartamento era bagunçado e mal mobiliado. Ela me chamou pelo nome e me abraçou. Depois perguntou: "Você trouxe as roupas?"
Sim. Eu balancei a cabeça apontando para a mochila que estava carregando. Mamãe tinha sido exigente ao telefone, dizendo para levar uma muda de roupa para trocar. Achei que ela simplesmente não queria que usasse roupa suja se eu ficasse até o dia seguinte. Mas eu estava errado. Venha! Ela exclamou. Estou esperando há tanto tempo para mostrar isso a você. Ela disse, me levando para a parte de trás do apartamento. Nesse momento, vi algo que fez meu coração pular. No canto do quarto estava um boneco, só que dessa vez nu e tão alto quanto eu. Estava com a testa apoiada na parede e as duas mãos nos bolsos. Você que fez isso, mãe? Perguntei hesitante. Eu precisei, ela disse sorrindo. Você cresceu tanto, olha pra você. Eu não consegui comprar um tão grande e até tive que perguntar à vovó qual era a sua altura. Tá, isso aí sou eu? É você, ela afirmou alegremente. Agora troque de roupa para que possamos vesti-lo. Percebi que mamãe estava se referindo a mim e ao boneco como uma pessoa só. Éramos duas interações da mesma pessoa na mente doente dela. Não quero dar minhas roupas para esse boneco, mãe, falei. Eu podia sentir minha voz tremendo quando o rosto dela mudou de extremamente animado para furioso. Você sabe como foi difícil para eu ficar com a camisa e as calças velhas de Peter enquanto eu estava no hospital? Eu tive que deixá-los levar tudo embora. Ela disse, marchando repentinamente para fora da sala. Eu a segui timidamente. Quando virei o corredor para encontrá-la, vi que ela estava pegando um rifle de caça do armário. Você não deveria ter isso, mãe, eu sussurrei. De repente, tive certeza de que iria morrer. Ela não respondeu, porque estava totalmente obcecada em carregar seu rifle. Suas mãos tremiam e ela se atrapalhou tentando carregar a arma. Foi então que passei por ela e fui para a porta. Como você ousa? Ela gritou. Pude ouvir seus passos me seguindo. Lembrei-me de minha mochila cheia de roupas e joguei-a no chão antes de correr para fora do apartamento. Fique com as roupas! Eu gritei e bati a porta atrás de mim. Continuei correndo, mas mamãe nunca abriu a porta para me perseguir. Talvez as roupas da minha mochila fossem tudo o que ela realmente queria. Fui para casa correndo, nem chamei minha avó. Corri por quilômetros e diminuí o ritmo cansado. Levei mais de 1 hora para voltar para a casa de Nana sem um carro. Chamamos a polícia assim que eu contei a ela o que tinha acontecido. Não tive notícias de minha mãe desde aquela noite. Nana nunca falava sobre isso e honestamente eu tinha medo de perguntar. Minha avó Nana acabou falecendo quando eu tinha 17 anos e eu tive que me virar como adulto, por não ter sobrado mais ninguém da minha família para me acolher. Depois do funeral da minha avó, decidi descobrir por conta própria o que realmente aconteceu de uma vez por todas. Os registros criminais me disseram tudo o que eu precisava saber. Depois daquele dia que passei na casa dela e fui embora correndo, os policiais não conseguiram encontrar mamãe a princípio. Quando fugi e corri para casa depois que ela brandiu o rifle e exigiu minhas roupas, mamãe ficou sozinha por cerca de 1h30 antes que alguém fosse até ela. A casa estava vazia, exceto por 3 bonecos sem rosto sentados ao redor da mesa da cozinha. A boneca que representava a mamãe tinha uma forma quase humanoide, com meia calça no lugar da pele e vestindo a roupa que ela mais gostava. Estava na mesa da cozinha, como se estivesse chorando em um ataque de soluços, com as mãos na cabeça. Também sentados à mesa estavam 2 bonecos, posicionados de forma semelhante, com as cabeças para baixo. Um era do tamanho de um adolescente que me representava, e o outro parecia uma criança. Tenho certeza de que era para ser Peter. Eles a encontraram de calcinha, esmagada até a morte em um compactador de um caminhão de lixo. Agora que sua família de bonecas estava perfeita sem ela, ela simplesmente se descartou.
Procurei os registros mais antigos dos crimes de mamãe. Fica muito pior. As acusações de sua primeira prisão foram as seguintes: invasão de cemitério, profanação de um cadáver e tentativa de sequestro. Mamãe estava indo ao cemitério e desenterrando corpos para vestir suas bonecas. Entre seus alvos estavam crianças mortas há muito tempo, chamadas Mary, Constance, Abigail, Adam e Jeremiah. Às vezes lembro as roupas dos bonecos, flashes em minha mente. Tudo finalmente fez sentido, olhando agora fotos reais daquelas crianças. Sempre amarei minha mãe, mas não posso perdoá-la. Até hoje, sempre que vejo uma forma humana de costas para mim, fico pensando em como as coisas que não conseguimos ver podem ser na realidade bem horríveis. Nós nos conhecemos desde o jardim de infância. Não consigo começar a contar todas as memórias maravilhosas que tive com você. Quando você morreu, fiquei dias aqui e chorei muito. O mundo inteiro parecia vazio sem sua personalidade iluminando-o para mim. Achei que, se eu não fizesse uma pausa e limpasse seu corpo, eles poderiam me encontrar aqui. Bom, você começou a namorar minha ex. Tentei apoiar, ser gentil, não queria parecer chateado com a ideia, mas você só tinha que esfregar isso na minha cara, não é? Você tinha que ficar comentando comigo dos momentos maravilhosos que vocês passaram juntos. Você teve que vir me perguntar como eu pude perder alguém tão incrível, não é? Você perguntou por que eu estava chorando. Eu só disse para você calar a boca e sair da minha casa. Mas por favor, não fique bravo comigo. Eu não quis fazer isso. No dia seguinte, convidei você para um acampamento. O fim de semana inteiro só para nós, 2 melhores amigos. Eu queria te compensar por parecer tão zangado. Eu não estava nem um pouco assim. Era um sentimento tão além da raiva que já estava tudo bem. Já havíamos acampado antes, então tínhamos um lugar especial para onde sempre íamos. Você ligou para sua namorada para perguntar se estava tudo bem. A vadia burra nem percebeu. Seria apenas um fim de semana, certo? Temo que vocês 2 pombinhos fiquem longe por muito mais tempo. Peguei a curva errada, a caminho do acampamento, e acabamos no meio do mato. Não tinha ninguém por perto e estava escurecendo. Lamento que esse não seja o nosso local de sempre. Poxa vida. Sugeri que dormíssemos sob as estrelas juntos. Ia ser uma noite perfeitamente clara e eu trouxe o telescópio. Você trouxe varas de pescar, mas acho que não iríamos pescar no meio da floresta. Não se preocupe, trouxe bastante comida. Comemos nosso jantar e assamos marshmallows na fogueira. Naquela noite, você sugeriu que usássemos o telescópio. Eu te ofereci para ir ver primeiro. Insisti. Você concordou alegremente, enfiando o olho lá e começando a apontar as constelações para mim. Ops! Essas grandes toras de madeira que você trouxe para colocarmos no fogo, eu acidentalmente bati na sua nuca com uma. Você caiu no chão inconsciente. Eu sinto muito. Eu não quis fazer isso. Você acordou no chão, agora amarrado com corda de nylon que eu trouxera apenas para esse evento especial. E você achou que era para as varas de pescar, né? Também coloquei fita adesiva em sua boca. Não queria nem um pouco ouvir seus gritos ou súplicas. Isso já era difícil o suficiente para fazer sem barulho nenhum. Imagina com seus choros. Foi engraçado para você no início, pensando que era algum tipo de piada de mau gosto. Sempre fomos pessoas de mente doentia, noites e noites, navegando pela Dark Web, vendo aqueles vídeos considerados bizarros para muitas pessoas, mas não para nós. Ríamos daquilo. Você dava ideias, dizendo sobre como seria legal torturar pessoas que odiamos, se pudéssemos, é claro. Lugares sensíveis como a boca. Descobrimos até que a cintura era um dos locais que, quando machucada,
dói mais do que os outros. Como era irônico que meu candidato a cúmplice fosse minha primeira vítima. Você rapidamente parou de rir quando puxei minha faca de caça da bolsa. Acho que não foi mais engraçado quando arranhei seu pescoço com a faca, um fino rastro de sangue escorrendo por trás dos golpes. A presença de sangue me fez perder o controle. Eu queria te matar lenta e dolorosamente. Sinto muito ter batido a faca em sua cintura. Foi quando ouvi pela primeira vez seus gritos abafados maravilhosos. Peguei a faca, o sangue escorrendo de sua ferida. Felizmente, não atingiu nenhum órgão importante. Isso teria encerrado prematuramente nossa diversão. Talvez aquela primeira facada tivesse lhe dado uma noção da dor emocional que você me fez passar. Eu já tinha dado olho por olho, mas não podia simplesmente te soltar. Até você, que é meu melhor amigo, me deduraria e me jogaria na prisão. Não iríamos estragar nossa vida desse jeito, não é mesmo? Cortei a pele dos seus braços e mãos, revelando os músculos e ligamentos frescos. Peguei o recipiente com sal que havíamos trazido e derramei tudo em sua carne exposta. Você gritou e estremeceu de dor. Ops, o recipiente deve ter escorregado. Eu não quis fazer isso. Comecei a esfregar o sal. Dessa vez seu grito foi tão alto que era questionável até mesmo sendo abafado. Ai, como isso deve ser algo tenso. De repente, você começou a choramingar baixinho e a soluçar. Não fique triste. Planejei esse acampamento só para você. Eu prometi a você que acabaria logo. Está com fome? Talvez você devesse comer outro marshmallow. Você parece confortável ali no chão, então acho que serei legal e prepararei um para você. Peguei o marshmallow e espetei-o com o espeto de metal. Em seguida, segurei-o sobre o fogo até que esquentasse. Tirei a fita adesiva de sua boca. Para minha surpresa, você não estava mais gritando. Toda aquela gritaria de antes realmente deve ter ferrado com suas cordas vocais. Aqui, esse marshmallow vai te fazer sentir melhor. Eu ofereci o marshmallow para você, mas você simplesmente virou a cabeça. Que grosseria de sua parte recusar meu maravilhoso gesto. Segurei sua cabeça parada, mas você continuou a não abrir a boca. Você trouxe um martelo, um de metal. Afinal, tínhamos que pregar as barracas no chão, mas não tínhamos usado ainda, e você nunca trouxe algo que só tivesse um uso. Eu bati o martelo em seus dentes, abrindo o meu caminho para o marshmallow. Que pena. Sua namorada me disse que amou seu sorriso. Eu recuei por um minuto, assando um novo marshmallow enquanto observava você cuspir dentes e sangue. Em toda essa luta, você pode ter pensado que acabou os marshmallows, mas tudo bem, eu trouxe o bastante. Você aceitou o marshmallow dessa vez, se contorcendo enquanto queimava o interior da boca. Você não gostou? Enfiei o espeto na sua garganta, junto com o marshmallow em chamas nela. Mais sangue jorrou de sua boca, enquanto eu enfiava e tirava o espeto de sua garganta, rasgando-a no processo. Enfiei tanto que você engasgou e vomitou. Depois, você não conseguia respirar, então decidiu tirar um cochilo. Suas pálpebras se fecharam. Escutei sua respiração, que parou depois de alguns minutos. Talvez eu tenha sido um pouco generoso demais com o meu gesto. Você é um bom amigo. Você vai me perdoar. Eu não. Quando minha irmã faleceu, fiquei com a conta dela no Facebook. Isso parece um pouco estranho. Para ser honesto, provavelmente não era para eu ser a primeira pessoa a ter acesso à conta dela. Logicamente, essa honra deveria ir para seu marido Ted, se é que vai para alguém. Acontece que ninguém sabe que tenho acesso à conta. Ela me deu sua senha há 6 anos atrás, me pediu para fazer o login e verificar algo para ela no meu computador. Não me lembro o porquê agora. É uma daquelas pequenas lembranças que pareciam sem importância na época, mas sinto saudades pra caramba agora. 1 milhão de pequenas interações, palavras e sorrisos que demos, e nunca vou me lembrar da maioria dessas coisas.
Enfim, a senha. Cerca de uma semana depois que ela morreu, tentei entrar em seu Facebook, colocando a senha de 6 anos atrás. Achei que ela tinha mudado durante todo esse tempo, mas para minha surpresa, o acesso foi concedido imediatamente. Honestamente, Ana nunca foi muito boa com segurança online. Eu sei que não deveria ter entrado em sua conta. Entendo isso, de verdade. Mesmo morta, isso é uma invasão de privacidade. Mas eu tinha acabado de perder uma das pessoas mais queridas da minha vida e estava de luto. Na época parecia tudo bem fazer isso, parecia justificável. Além disso, não é como se alguém precisasse saber. Eu defini seu status como offline, para que ninguém visse que eu estava conectado. Passei muitas noites sem dormir, olhando seu Facebook. Nos grupos dos quais ela fez parte, as páginas que ela gostou, as fotos que ela postou. Rapidamente isso se tornou um vício doentio. Não que eu me importasse. Eu estava desesperado por algum tipo de conexão com ela, qualquer coisa que fosse. E muito de sua vida foi catalogado online, e isso foi perfeito. Para minha grande vergonha, finalmente comecei a ler as mensagens pessoais dela. Não havia nada de surpreendente ou terrível em suas mensagens. Ana preferia falar com as pessoas pessoalmente em vez de por internet. A maior parte das coisas que ela fez ali eram típicas. Compartilhou fotos de seu cachorrinho mordedor de tornozelo com nosso primo Sam, acertou os detalhes de um convite para uma festa com um grupo de amigos da faculdade, planejou uma viagem de última hora para ver sua melhor amiga Fernanda. Essa última conversa em particular doeu um pouco de ler. Elas deveriam se encontrar poucos dias após o acidente de Ana. As mensagens que trocavam eram curtas e secas, como se tivessem brigado antes. Fernanda parecia tão angustiada no funeral, chorando porque Ana nunca a perdoaria. Deve ter sido difícil, sua melhor amiga morrendo sem compensar por qualquer discussão estúpida que estavam tendo. Eu imagino que isso fique como um peso na consciência dela para a vida toda. É engraçado como sempre pensamos que temos tempo para tudo. No dia do acidente, eu fui na farmácia pegar umas vitaminas para minha irmã a pedido dela. Sua anemia estava voltando e seus braços doíam incessantemente. Mas foi na fila do caixa quando recebi a ligação. Minha irmã, desajeitada, mas adorável. Não seria a primeira vez que ela caiu da escada. Isso tinha acontecido muito com ela quando criança, mas por um grande acaso, dessa vez, ela não teve sorte. A queda quebrou seu pescoço na parte inferior. Ela morreu instantaneamente. A memória daquele momento terrível, de pé na farmácia, minha boca escancarada em um grito que parecia ter morrido em algum lugar do fundo do meu peito, brilhou vividamente em meu cérebro e meu rosto se contorceu enquanto eu esperava na fila, lendo a mensagem desesperada de Fernanda. Não era justo. Depois de ler a conversa das duas de frente ao computador, lembrando de tudo isso que acabei de falar, chorei, aninhado na cadeira em posição fetal, quando de repente, uma notificação de mensagem pisca na tela do computador no Facebook de Ana. Não era raro que as pessoas enviassem novas mensagens para ela. A maior parte foi enviada claramente em um estado de tristeza, pessoas desejando que ela não tivesse ido, que a notícia de sua morte fosse mentira e etc. Eu não li nenhuma dessas mensagens. Para ser honesto, parecia invasão demais. Além disso, essas pessoas apenas me lembraram do fato que ela não voltaria mais para casa. Estranhamente, era isso que eu estava tentando evitar vasculhando seu Facebook o tempo todo. Mas algo estava diferente nessa mensagem. Era de seu marido Ted. Antes que pudesse fechar a janela da conversa, li a primeira linha. Estava escrito: por que as coisas tinham que ser assim? Visões de Ted passaram pela minha mente desde o funeral. Quão pálido ele estava, quão trêmulo, como se estivesse morrendo literalmente de tristeza. Ignorando aquela vozinha na minha consciência, continuei lendo. Ele escreveu: por que as coisas tinham que ser assim? Não tinha que acontecer desse jeito.
Você não tem ninguém para culpar a não ser você mesma. Eu estou tão triste contigo. Poderíamos ter resolvido as coisas, ter feito isso funcionar. Eu amo você. Mesmo em todos os nossos piores momentos, você sabia disso. Como não poderia? Eu fiz de tudo por você, dei tudo por você. Você foi tão ingrata. Você sabe que não quis fazer isso. Fiquei com tanta raiva. E me machucou também fazer isso. Você não tem ideia de como me senti mal no dia seguinte. E além disso, aquela briga quase quebrou minha mão. Você não é a única que saiu magoada. Eu gostaria que tivesse me ouvido, que não tivesse tentado correr. Você pensou que eu não iria descobrir sobre seus planos com Fernanda? Pensou que estaria segura com ela? Que piada! Você sabia que estava segura somente comigo. Eu simplesmente perco a paciência às vezes. Quem não perde? Você deveria me amar e isso significa amar tudo em mim. Ou aqueles votos de casamento eram uma mentira? É sua culpa. É sua culpa ter deixado o seu celular aberto para que eu pudesse ler essas mensagens. É sua culpa por me machucar quando você sabia que eu já estava com dor. É sua culpa por me deixar com tanta raiva que fiz algo para machucá-la novamente. Você não entende? É sua culpa. Era por isso que eu te deixava daquele jeito. Você não foi grata. Mesmo quando eu te deixei frágil para que eu pudesse cuidar de você. E agora, você foi punida por isso. Ao ler as mensagens, fiquei cada vez mais perplexo. Lentamente, uma imagem começou a se formar em minha mente. Uma imagem que fez meu coração disparar e meu queixo cair. Não é possível. Antes que tivesse tempo de reagir mais, outra mensagem de Ted chegou. Estava escrito: que merda é essa? Quem está lendo isso? Merda, eu tinha esquecido que ao clicar na mensagem apareceria que ela foi lida. Em pânico, desliguei meu computador, me afastando dele em choque. Levei algumas horas para processar o que tinha visto, para tentar entender, mas já sabia o que fazer. Liguei o computador novamente, tirei prints da conversa e desci para a delegacia. Eram cerca de 3 da manhã e eles ficaram surpresos em me ver. É claro, mas ficaram muito interessados no que eu trouxe. Os policiais então começaram a busca por Ted imediatamente. Sem surpresa, ele não estava em sua casa. Tinha fugido junto com sua carteira e todas as suas identificações pessoais. Eles interrogaram Fernanda também, e ela lhes contou tudo, sobre como eles planejavam afastá-la dele, escondê-la até que ela conseguisse uma ordem de restrição. A polícia acha que as chances de prendê-lo são muito boas. Ele quase certamente terá que usar um cartão de crédito ou débito ao longo do caminho, o que os ajudará a achar sua localização. Mas eu espero que nunca o encontrem. Porque se eles o encontrarem, ele estará à mercê da lei. E a lei desse país é uma merda. Se Ted for condenado, e esse é um grande se, ele pode pegar prisão pro resto da vida. E a vida na prisão é boa demais para uma escória como ele. A polícia começou sua busca, e eu comecei a minha por conta própria. E não vou parar, até encontrá-lo e fazer justiça. Não vou parar até que ele esteja sufocando com seu próprio sangue podre. Isso cheira estranho pra você? Karen perguntou, olhando desconfiada para o macarrão enrolado em seu garfo. A falação constante da praça de alimentação do shopping retumbava ao redor quando Glenn ergueu os olhos para ela de seu próprio prato, um pedaço de carne no garfo. Ele ergueu uma sobrancelha enquanto ela oferecia seu utensílio. Parece que você acha que tudo cheira estranho hoje em dia, Karen. Ele brincou. Eu tô grávida. Tenho aval pra falar essas coisas. Karen retrucou de brincadeira. Sua mão livre foi para o estômago, onde sua protuberância de bebê já prominente tinha começado a aparecer. Ela e Glenn vinham tentado há anos ter um filho e agora finalmente estava dando certo para eles. Eles foram ao shopping para comprar roupas e brinquedos para bebês. Estavam saindo de uma das lojas quando Karen de repente começou a desejar comida chinesa e cachorros quentes. Poucos minutos depois, e lá estavam eles na praça de alimentação. Karen comendo seu cachorro quente e seu marido carne com arroz frito. No entanto, embora a comida tivesse parecido boa para ela,
de repente parecia ter um cheiro estranho. Suprimindo um sorriso, Glenn pegou o garfo e deu uma cheirada no macarrão dela. Fez uma pausa, como se estivesse em profunda análise, antes de responder. Esse macarrão cheira... a macarrão. Minha esposa tá maluca, essa é a conclusão. Certo, espertinho. Ela respondeu, pegando o garfo de volta. Eu só senti um cheiro estranho, nada demais. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Karen fez o possível para ignorar o cheiro estranho. Era um cheiro podre e enjoativo, segundo ela. Enquanto mastigava, ela distraidamente olhou ao redor em busca de uma lata de lixo aberta. Não encontrando nada para explicar o cheiro, se virou para Glenn e disse: Eu realmente queria que você não tivesse que voltar ao trabalho amanhã. Ela comentou. Quando ele concordou, ela continuou: De verdade, aqui não encontramos muitas coisas para o bebê e ainda temos que comprar o berço. Você não poderia tirar um dia de folga? Gostaria de poder, Karen. Ele respondeu com desejo genuíno em sua voz. Porém, com todas as visitas do pessoal lá na agência, eu realmente não tenho nenhum dia extra de folga. Mas a gente pode sair para fazer compras de novo no próximo fim de semana. Karen concordou com a cabeça, girando mais macarrão em torno do garfo e espetando uma fatia de salsicha na ponta. Quando ela levou a comida à boca, foi subitamente inundada pelo fedor. Estava mais forte agora, como se alguém tivesse aberto uma lata de lixo ao lado de sua mesa. Com nojo, ela largou o garfo e deslizou o prato pela mesa. Glenn olhou para ela com curiosidade. Estou cheia, disse ela. Vamos para casa logo. No dia seguinte, Karen estava em casa, esfregando o chão como nunca havia feito antes. Desde que ela voltou para casa na noite anterior, o cheiro persistia. No início, ela tentou ignorá-lo, mas com o passar do tempo ele foi se tornando cada vez mais forte. Ela havia tomado banho e Glenn fez o mesmo, mas não surtiu efeito. Assoou o nariz, retirou todas as lixeiras da casa e verificou se havia mofo em todos os alimentos. Tudo estava completamente limpo. Glenn também não ajudava muito. Após cerca de 2 horas lidando com o cheiro fantasma, ele se contentou em acreditar que tudo estava na cabeça de Karen e foi para a cama dormir. De má vontade, Karen o seguiu. Entretanto, ela não tinha pregado o olho naquela noite e se comprometeu a acabar com o cheiro de uma vez por todas no dia seguinte. Ela se ajoelhou, enxugando o suor da testa com o braço. Esse era o último andar da casa. Podia sentir o cheiro penetrante de pinho-sol, mas tudo o que fazia aquele cheiro era se misturar com o cheiro terrível do qual ela não conseguia se livrar. Ela se levantou, grata por ainda estar nos primeiros meses de sua gravidez. Levantar-se sozinha seria difícil daqui a uns meses. Mesmo assim, valeria a pena. Uma nova onda de odor pútrido veio novamente. Ela vomitou algumas vezes antes que o odor diminuísse o suficiente para respirar corretamente. Karen sabia que era real aquilo. Tinha que ser. O odor a fez procurar loucamente pela fonte outra vez. Ela caminhou pelo lado de fora da casa, procurando por animais mortos. Verificou os buracos na casa em busca de ratos ou insetos. Até foi ao sótão, mas tudo parecia ok. O dia passou e Glenn ainda não havia voltado para a casa do trabalho. Ela se sentou no sofá, super incomodada e mal do estômago. A cada hora o cheiro ficava mais forte e ela vomitou até não sobrar mais nada. Depois de um tempo, Karen, paranoica, pensou como tudo aquilo havia começado. Ela tinha sentido o cheiro no shopping, depois em casa, do lado de fora e do lado de dentro. Fosse o que fosse, não parecia estar em lugar nenhum. Parecia na verdade que o cheiro a estava seguindo em todos os lugares que estivesse. Era quase como se tivesse carregando o cheiro com ela. Karen olhou para seu próprio estômago ligeiramente distendido. Glenn chegou em casa quando já estava escurecendo. Ele teve que ficar até tarde no trabalho devido a um cliente chato, mas agora estava pronto para um bom jantar e alguns abraços relaxantes no sofá com Karen. Sorrindo para si mesmo, ele saiu de seu veículo, estacionado na garagem. A primeira coisa que notou foi que, apesar da escuridão lá fora,
Não havia luz na casa. Imaginando que Karen devia ter adormecido após um longo dia de cheiros ruins, Glenn destrancou e abriu a porta. O fedor o atingiu como uma onda. Pela primeira vez, ele sentiu aquilo que Karen tanto dizia. Glenn vomitou, se ajoelhando, apoiando-se no batente da porta e procurando cegamente o interruptor de luz com as mãos. Logo, sentiu seu joelho ficar encharcado por um fluido frio e viscoso. Ele gritou por Karen, antes de vomitar novamente, percebendo outro cheiro subjacente à podridão, um cheiro de sangue. Glenn, é você? Olhando para cima, Glenn viu uma silhueta curvada contra a parede oposta. De repente, temeroso por sua esposa, ele parou de procurar o interruptor. Levantou-se e cuidadosamente moveu-se pelo chão escorregadio até onde ela estava sentada. Mesmo com a luz fraca, ele podia ver que a pele dela estava pálida. Ela tinha um olhar vidrado para a luz fraca vinda da janela e sorriu levemente enquanto olhava para ele. Glenn, eu encontrei. Ela sussurrou bem fraco. Sabia que eu não era louca. Eu sabia que eu podia sentir o cheiro de alguma coisa. Mas agora eu me livrei. Está tudo melhor. Karen disse isso e ficou em silêncio. Desesperado, Glenn pegou seu telefone celular para ligar para a ambulância. Mas o que ele viu o fez congelar. Havia uma grande faca de cozinha na mão de Karen. Na largura de seu estômago, um grande corte, através do qual as entranhas podiam ser vistas ligeiramente. Sangue, vísceras e algo mais se arrastava em um rastro no chão que dava até a cozinha. O cheiro voltou então, jogando-o em um ataque de convulsões e ânsias de vômito. Glenn caiu no chão, tossindo e vomitando. Sua visão começou a escurecer, e à medida que sua consciência se desvanecia, ele pôde ouvir o som fraco de algo grande se arrastando pelo chão da cozinha. Meu nome é Anthony. Sou um estudante universitário de 20 anos. Não estou falido nem nada, mas não sou rico também. Ciência da computação. E tenho um emprego de meio período. Um cara sem muitas expectativas, nem um pouco ganancioso e sensato com minhas finanças. Sabia que economizar e investir na minha idade, ao invés de gastar meu dinheiro em itens de luxo, equivaleria a milhões de reais possíveis no futuro. Portanto, tudo o que eu tinha não era especificamente luxo, mas bom o suficiente para viver. Eu estava viajando pela cidade, em um ônibus público ao meio-dia. Havia apenas 5 pessoas além de mim ali. Dando uma olhada em toda a minha volta, pude ver os rostos de todas as pessoas no ônibus, exceto de uma. Eu estava um pouco sonolento, então não lembro de todos os detalhes, mas pelo que me lembro, era um homem alto, provavelmente 1,80 ou algo assim, e usava tudo preto. Sapatos pretos, moletom preto, jeans preto e um relógio preto. Todos desceram do ônibus um a um, conforme seus destinos chegavam. Por volta do 12:30, eu e o cara éramos as únicas 2 pessoas, além do motorista do ônibus. Ele se aproximou e sentou-se ao meu lado. Minha ansiedade aumentando. Minhas pernas gelaram. Com certeza, pensei que seria assaltado. Mas ele não fez nada de estranho por algum tempo. Eu disse, por algum tempo, pois 5 minutos depois, ele abriu a janela do lado e saltou do ônibus. Eu arregalei os olhos, chocado. As lacunas das janelas não eram grandes o suficiente para sequer um cachorro pular, que dirá um ser humano. Não sabia como reagir à situação. Por isso, fui até o motorista e contei-lhe o que tinha acontecido. Ele olhou para mim como se eu fosse louco, falando que ninguém com a descrição do homem que mencionei havia entrado naquele ônibus. Voltei ao meu lugar, intrigado, e dei de cara com um iPhone 12 Pro Max preto no meu assento. Eu o peguei. Ele desbloqueou automaticamente. Tinha minha identificação de rosto registrada nele. Tudo funcionava bem, mas tinha meu número e imagens minhas em público.
Já pensando em ligar para a polícia, peguei meu celular, mas ele não funcionava. Quando eu estava prestes a me levantar e ir ao motorista, uma notificação apareceu no iPhone. Era uma mensagem que dizia: Ei, Anthony, como você está? Não me pergunte quem eu sou ou por que fiz isso com você. Tenho meus motivos, mas especificá-los seria fatal para mim. Só saiba que ter tocado nesse telefone é como uma maldição, que irá desaparecer após cerca de 6 meses. Já que você tocou nele agora, já está pego por essa maldição. Então, tudo o que tem que fazer a partir de agora até o 6º mês é sobreviver. Aqui abaixo está uma lista de regras a seguir para que consiga viver durante esse tempo. Regra número 1. Se o iPhone começar a vibrar aleatoriamente, remova-o do bolso e coloque-o sobre algum material forte. Madeira grossa, pedra, mármore, rocha. Não o guarde no bolso, em uma mesa de vidro ou em materiais mais fracos. O celular começará a vibrar de 10 a 20 vezes mais intensidade do que já é nos próximos 10 a 15 segundos. Tome cuidado. Regra número 2. Se você receber uma ligação de um número com apenas um dígito, nunca atenda. Pegá-lo e atendê-lo fará com que o celular o eletrocute ou causará a morte da pessoa que você mais ama. Regra número 3. Nunca carregue o celular até que ele esteja completamente descarregado e a bateria indique 0%. Carregar seu celular antes disso levará a entidades que você definitivamente não deseja encontrar direto para sua casa. Regra número 4. Nunca durma em um quarto escuro com esse celular a menos de 4 metros de você. Há uma boa chance de você nunca acordar e ficar preso em uma paralisia do sono permanente. Mesmo que eles o declarem morto, o enterrem vivo, você na verdade estará totalmente consciente do que está ao seu redor. Regra número 5. Se o ícone do aplicativo do bloco de notas mudar para vermelho escuro, abra-o, faça uma nova anotação e escreva: desculpe. Se o ícone não voltar ao original em 3 horas, mate-se. Você estará se salvando de ser morto de uma maneira pior e sádica. Regra número 6. Se você receber uma ligação de seu próprio número, atenda. Se for outra pessoa, desligue imediatamente. Se for a sua voz, fale com ela. Ela vai falar com você sobre a experiência mais traumática de sua vida. E como essa pessoa é você mesmo, não chore. Eu sei que pode ser difícil, mas se você chorar, acabou para você. O telefone emitirá um som ensurdecedor e explodirá em sua mão. Regra número 7. Não tente abandonar esse celular. Caso você o mantenha desacompanhado por mais de 12 horas, da próxima vez que dormir, vai acordar em um mundo alternativo e acabará morrendo por fome ou enlouquecer devido à solidão. Regra número 8. Verifique seu celular todas as manhãs, sem falta, para ver se há fotos. Se você encontrar novas fotos de si mesmo, deixe 1 quilo de carne crua fora do seu quarto antes da próxima vez que você for dormir. Se as fotos forem de outras coisas aleatórias, basta excluí-las dentro de 3 horas e você ficará bem. Regra número 9. Se você contar a outra pessoa sobre esse celular, ela também sofrerá a mesma maldição. Portanto, mantenha isso o mais discreto possível. As consequências custarão a vida deles e as evidências apontarão que você é o assassino. Então tome cuidado. Regra número 10 e última. Nunca quebre esse iPhone. Como uma espécie de tabuleiro Ouija, se você quebrar, vai liberar todos os espíritos presentes nele. Mas que merda é essa? Sussurrei baixinho no ônibus, deixando o celular onde o havia encontrado. Voltando para casa naquela noite, entrei pela porta da frente em direção ao meu quarto. Nesse mesmo momento,
Dei de cara com o mesmo iPhone do ônibus em minha cama. Assustado, continuei andando devagar. Dava para ouvir uma vibração. Alguém estava tentando me ligar. Verifiquei. O número era apenas um 6. Congelei de medo e apenas fiquei ali, sem ser capaz de me mover por pelo menos de 4 a 5 minutos, mesmo depois que o número parou de ligar. Agora, estou sentado na minha cama com uma pistola enfiada no bolso. Não sei o que fazer. Se alguém aí já testemunhou tal ocorrência, por favor me ajude. Tenho uma vida boa, uma vida feliz. Não quero acabar com isso. Tudo começou com um anúncio em um jornal. Um pedaço de papel esbranquiçado pendurado em uma parede. Isso chamou minha atenção enquanto eu pensava se pagaria 30 centavos extras por um pão que não tivesse gosto de papelão. O papel estava enrugado devido a semanas de exposição à chuva e sol. A letra cursiva que escorria pela página procurava por um candidato confiável para levar um pastor alemão para passeios curtos pela vizinhança 2 vezes ao dia. O salário era muito baixo, mas era melhor do que nada, partindo do pressuposto de que eu era um recém-formado, incapaz de encontrar trabalho. Os cargos de nível básico, que exigiam 5 anos de experiência, eram uma opção que eu não poderia nem cogitar. Eu morava em um apartamento com aluguel atrasado, que na verdade era pouco mais que um quarto de solteiro com uma cama dobrável, que criava um espaço extra para o jantar e às vezes socializar com os amigos. Algo sobre o anúncio me chamou a atenção. Talvez fosse a tinta que escorria como se chorasse lágrimas negras de tristeza por nunca ter sido lida. Descolei o anúncio da parede, levei para casa e disquei o número que tinha lá. Seu nome era Sr. Adams e tinha 85 anos, disse ele ao telefone. E o cachorro chamava Charlie, que pertencera à sua falecida esposa. Agora era grande e cheio de energia demais para ele cuidar. Conversamos um pouco sobre minhas experiências e minha vida. O Sr. Adams parecia muito generoso e quando me ofereceu o emprego, não hesitei em aceitar. Ele morava sozinho, se não fosse pelo cachorro, em uma casa no final de uma rua tranquila, em um subúrbio monótono e sem vida de nossa cidade. Eram 2 viagens de ônibus até chegar lá, coisa sobre a qual eu reclamei no nosso primeiro encontro. O Sr. Adams se ofereceu para me compensar pela passagem, que aceitei de bom grado. Ele era um homem bom, baixo e de rosto redondo, cabelos grisalhos como neve. Apesar disso, cheirava a mofo. Charlie, o cachorro, era grande e cheio de energia. Fizemos caminhadas pela vizinhança e fomos até um parque próximo para eu me acostumar com a nova rotina. E durante esse pequeno, entre aspas, treinamento, o Sr. Adams não parecia muito íntimo do cachorro, mas mesmo assim, queria que eu cuidasse dele. Depois de um mês de trabalho, vi o Sr. Adams pela última vez. Ele me deu uma chave reserva e deixou um cartão de crédito na mesa da sala. Disse que era meu e nele seria acreditado todas as semanas o meu salário. Eu estava livre para me servir dos alimentos da cozinha, mas devia repor o que consumisse. Foi nesse momento que eu deveria ter ido embora. Nos dias e semanas que se seguiram, o Sr. Adams me deixou recados muito estranhos. Pequenas esquisitices, pedidos e favores escritos com uma caligrafia folgada, que contrastava com a do anúncio. Letras tortas, como se o Sr. Adams as tivesse escrito sob pressão. Ele pedia pequenas coisas no início, como para comprar comida extra para Charlie, limpar a casa todas as segundas e sextas-feiras. Foi prometido um pagamento adicional por esse último trabalho, meio que de faxineira, que aceitei, não reclamei. Para mim, era claro que o Sr. Adams não queria morar mais ali, e portanto, havia pouca limpeza a ser feita. Era como se ele só visitasse o lugar de vez em quando para me deixar os recados. Em um desses dias, cheguei na casa e havia outro bilhete, dessa vez me dizendo para nunca descer no porão. Verdade seja dita, eu nem sabia que a casa tinha um porão até aquele recado. Encontrei a porta que dava acesso. Ficava embaixo do tapete da sala de estar. Estava trancada. Foi também nessa época
que o Sr. Adams me pediu para aumentar meu tempo de passeio com o Charlie. Eu deveria ir muito mais cedo pela manhã e uma outra vez muito mais tarde, quase de noite, enquanto o sol estava se pondo e havia menos pessoas pelas ruas. Achei isso estranho, embora um pouco cruel com o cachorro, mas obedeci. A casa começou a exalar um cheiro horrível de podre, e um novo recado me pedia para limpar a residência com maior frequência, mas não importava quanto alvejante eu usasse, o cheiro sempre parecia persistir. Foi nessa época que o Sr. Adams pediu que eu passasse a noite em sua casa, 1 ou 2 vezes por semana. Ele dizia no recado para manter as cortinas fechadas, nunca atender a porta e ir para a cama pontualmente às 10 horas da noite. Fiz como instruído, me sentindo um pouco desconfortável, mas feliz por ficar em algum lugar um pouco mais espaçoso. Entretanto, não demorou muito para que Charlie começasse a se comportar mal. O cachorro se recusava a sair para os passeios e rosnava com raiva quando eu me aproximava dele. Sem falar que seu novo hobby favorito era cavar sem parar o tapete da sala. Tempos depois, o Sr. Adams explicou em um recado que eu não precisaria mais levar o cachorro para passear, mas que ele continuaria me pagando se eu seguisse suas instruções. Passei cada vez mais tempo na casa. Ficava tonto com o cheiro de alvejante e enxofre. Minha limpeza diária não conseguia livrar a casa do mau cheiro que parecia estar grudado nas paredes como uma sombra. Mas eu mal sabia que o pior não seria isso, mas sim as vozes. No início foi apenas à noite, enquanto eu estava deitado na cama tentando dormir, incapaz de cair no sono. Ouvi um gemido quase imperceptível. Desci as escadas do porão pela primeira vez, e a cada passo o som ficava mais alto. Parecia o Sr. Adams, parecia que ele estava lá dentro, chorando. Ao constatar que não tinha nada lá, subi novamente, entrei na sala de estar e vi a forma de um homem curvado na cadeira perto da janela. Sua cabeça estava em suas mãos e seus ombros tremiam. Acendi a luz e a forma desapareceu. Não dormi muito depois daquela noite, mas não saí da casa. Em vez disso, fiquei lá, normalmente. Mantive as cortinas fechadas e a porta trancada, quase 24 horas dentro da casa, mas nunca vi o Sr. Adams entrar. Mesmo assim, os bilhetes continuavam aparecendo. Era como se ele estivesse morando comigo, porém tomando todo cuidado para que não fosse visto. O choramingo noturno ficou mais alto e logo começou a me atormentar durante o dia. Comecei a ouvir vozes pedindo ajuda e implorando perdão. Eu estava ficando louco com o cheiro e as vozes. Então, comecei a ouvir arranhões embaixo do chão da sala de estar. Puxei o tapete e pressionei minha cabeça contra a porta do porão. Eu podia ouvir movimentos, pés se arrastando embaixo de mim. Era o Sr. Adams. Ele viveu todo esse tempo no porão. Arrastei o máximo de móveis que pude e cobri a porta do porão. Fui até a sala e, como antes, vi a forma na cadeira perto da janela. Gritei para ele, para o Sr. Adams parar de brincar comigo. A forma ergueu a cabeça das mãos e vi que não era o Sr. Adams. Era um homem mais jovem. Acendi a luz e dessa vez a figura não desapareceu. Permaneceu na cadeira, olhando diretamente para mim. Olhos úmidos, lágrimas escorrendo pelo rosto angustiado. A figura na cadeira era eu. Fugi da casa o mais rápido que pude, gritando o mais alto que podia por ajuda. Foi então que fui acolhido por um vizinho, a quem contei toda a história. Ele foi até a casa para ver o que tinha acontecido e pouco tempo depois voltou com a polícia. Fui levado embora. Eles me perguntaram sobre o corpo do Sr. Adams que haviam encontrado junto com seu cachorro Charlie. Questionaram por que fiz isso. Apresentaram evidências de imagens minhas usando o cartão de crédito do Sr. Adams para comprar comida e bebida. Meu advogado me instruiu a responder a todas as perguntas com a frase: nada a declarar. Mas estou nessa cela há quase 18 horas e ainda posso ouvir as vozes.
Eu disse ao meu advogado que não posso ficar calado, e então ele me instruiu a escrever uma carta. Essa é a carta. Essa é a minha confissão. Não sei por que fiz o que fiz. Também não sei como. Mas por favor, apenas faça as vozes pararem.